Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai fazer um estudo de caso bem interessante que vai ajudar você a sair do mundo abstrato e entender na prática como é que funcionam os instrumentos do mercado financeiro e especificamente sobre debêntures, é o que a gente vai falar hoje. Então vem comigo. Bom, se você está estudando para Ambima, você já deve ter ouvido falar que debêntures é um instrumento de captação de recursos para empresas SA não financeiras para financiar projetos de longo prazo, que pode ter as suas garantias, enfim, você já deve ter visto todas as definições sobre debênture. Mas seria melhor se a gente tivesse um estudo de caso? Seria melhor se a gente saísse desse campo abstrato e viesse para o campo da prática? E é o que eu quero compartilhar com você hoje. Vou compartilhar aqui a tela do meu computador com você para que a gente vá discutindo aqui um caso real de uma empresa, uma companhia de distribuição de energia, a Celpa. A Celpa, se você não é do estado do Pará, você não conhece, mas se você é, você conhece. A Celpa é responsável por distribuir energia lá no estado do Pará e ela está fazendo uma oferta primária, uma oferta pública de debênture. Portanto, se você está estudando para CPA 10 ou para CPA 20, fica comigo que você vai ver que interessante que é entender o mecanismo de captação de recursos ou que disponibiliza para o investidor o instrumento de renda fixa na prática. Vamos lá! Bom, como eu disse, a Celpa ela é uma empresa de energia elétrica do estado do Pará, chamada de Centrais Elétricas do Pará. E ela está fazendo uma oferta pública para captar 300 milhões de reais. Portanto, você, investidor, a gente pode emprestar dinheiro para a Celpa financiar o seu projeto de longo prazo. Então vamos entender aqui um pouco melhor sobre isso. Se você está estudando para CPA 20, olha o que tem aqui, pode ser aumentado em até 105 milhões em razão do exercício dos lotes adicional ou suplementar. Lembra que quando uma empresa faz um processo de underwriting, ela pode ter um lote suplementar. Por exemplo, nesse caso, ela está ofertando 300 milhões. Mas se tiver uma demanda maior do que 300 milhões, ou seja, se os investidores estiverem com grana dispostos a financiar a Celpa, ela pode captar 300 milhões mais um lote suplementar de 105 mil já autorizado pela CVM. Olha que interessante. Aqui a gente vê qual é a classificação de risco dessa empresa. Lembra quando a gente fala de rating na CPA 20? Então, classificação de risco dela é A+. E eu quis compartilhar o caso da Celpa com vocês porque ela tem uma peculiaridade muito interessante. Aqui fala quem são os bancos que estão estruturando essa oferta. Então, o Banco Itaú BBA é o coordenador líder, ok? Esse material está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser baixar, é só clicar nele, tá bom? É um material publicitário e aqui tem todas as informações. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa empresa. Então, estou descendo a tela aqui. Conta aqui um pouco sobre o quadro dela, das empresas que fazem parte do grupo, ok? Isso aqui é um fator que eu gostaria de compartilhar que eu considero interessante, A Celpa, ela foi fundada em 1962 e ela era uma empresa estatal até 1998. Então, em 1998 ela foi vendida para iniciativa privada, ok? E durante esse período ela entrou por um processo de recuperação judicial. Ela estava com algumas dificuldades de caixa. E olha que interessante, em 2012 ela teve uma outra fusão, ok? Que foi o controle acionário pelo grupo Equatorial Energia, e hoje ela tem a gestão sobre esse grupo, ok? Eu estou contando isso só para a gente entender mais à frente um cenário bem interessante. Aqui nessa tela conta mais ou menos quem são os clientes da Celpa, né? Ou seja, o estado do Pará, quantos milhões de habitantes tem, por aí vai, a densidade, ok? Fala sobre o cenário pré-equatorial, ou seja, antes dessa gestão, que é uma empresa que estava em recuperação judicial, endividamento de 3,2 bilhões, prejuízo de 697 milhões, e aí houve essa injeção de capital por essa empresa chamada Equatorial. Vamos lá, para a gente não estender muito. Mas olha que interessante, lá no começo eu disse que a classificação de crédito dessa empresa era A+, certo?
Mas em fevereiro de 2012, que foi quando entrou a Equatorial para gerir a empresa, ela tinha a classificação D, ou seja, ela era um cliente que estava... Sabe aquele cliente que vai lá no banco que quer um empréstimo que você não empresta de jeito nenhum? Então, era a Celpa, ela tinha classificação D. E aí foi evoluindo, ó, de D, depois para BB+, manteve, depois A. E em dezembro de 2015, a FIT, que é a Agência Classificadora de Risco, aumentou para A+. Significa que ela passou a ser um bom cliente para pegar dinheiro emprestado. Outra coisa que é interessante a gente compartilhar, ó, essa empresa está no ramo de energia elétrica. E o governo federal, em alguns anos atrás, ele criou um programa chamado Luz para Todos, eu não sei se você lembra. E isso favoreceu o mercado de energia elétrica, que inclusive ela recebeu grandes aportes aqui nos anos de 2014 e 2015, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui ela vai mostrar os highlights financeiros da Celpa. O que é isso? Resultado que ela teve, lucro, quando ela teve prejuízo. E eu queria destacar isso aqui para você, olha. Em 2012 ela teve 704 milhões de prejuízo. Em 2015 ela teve 520 milhões de lucro, ou seja, ela saiu de um cenário vermelho para começar a ter lucro. E aí fala aqui sobre o cronograma da dívida, alavancagem. Deixa eu pegar mais alguma coisa que é interessante. Olha só, destinação dos recursos. Aqui ele fala que é o segundo decreto do Conselho Monetário Nacional, os recursos captados através de emissão serão destinados ao projeto, inclusive os recursos captados com eventual emissão de debêntures. E aqui ó, ele fala o seguinte: se você quiser saber mais sobre isso, para você ir para a página 148 do prospecto. O prospecto também está aqui embaixo, tá bom? E olha só, eu estou compartilhando isso só para facilitar a sua compreensão sobre para que serve uma debênture. Então, ó, a Celpa, aqui na página 148 do prospecto, diz o seguinte: objetivo do projeto: realizar investimento na expansão do sistema de distribuição da emissora mediante a implantação de linhas de distribuição e implantação, ampliação e melhorias em subestações de distribuições, conforme descrito na portaria NME. Bom, olha só, então toda a informação que o investidor quiser saber para tomar uma decisão com relação a essa debênture, ele encontra nesse documento. Então ele sabe que é a Celpa, que é uma empresa que teve uma melhora no seu caixa, ela saiu de uma situação onde ela devia muito, agora ela tem lucro, ok? E ela também disse que essa captação é para financiar esse projeto começou em dezembro de 2014, termina em 2020, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então ele fala sobre o valor líquido, ao prazo das debêntures. Olha só, a primeira série de debêntures, vencimento em 5 anos, lembra que debênture é para longo prazo? E a segunda série, vencimento para 7 anos, com pagamento em uma única parcela na data do vencimento, ou seja, essa debênture não possui cupom, o investidor vai investir agora e receber daqui a 7 anos ou 5 anos, dependendo da série. E aqui fala sobre a rentabilidade, ó, a remuneração. Vai ser a remuneração do IPCA mais uma taxa fixa, ok? Tanto uma quanto a outra. Forma de pagamento da remuneração. Primeira série, anual e segunda também, ou seja, o investidor a cada ano receberá o cupom. Eu tinha dito agora há pouco que não tinha cupom, mas nesse caso, anualmente ele receberá o cupom. O que é o cupom? Os juros sobre aquele investimento, ok? Aqui fala um pouco mais sobre as condições da oferta. O valor unitário para você investir nessa debênture é de R$1.000, certo? E aqui fala sobre resgate antecipado. O resgate antecipado dessa debênture é o seguinte: depois de 4 anos, ok? Lembra que ela tem vencimento de 5 e de 7. Depois de 4 anos, ela pode pedir o resgate antecipado, ou seja, o investidor não vai precisar esperar até o vencimento, mas até 4 anos ele vai ter que carregar o título aí, ok? Aqui fala sobre a data do book build, portanto, se você está estudando CPA 20, você sabe do que eu estou falando. Data da liquidação, bancos coordenadores, quem são os formadores de mercado, então tem todas as informações, olha, o agente fiduciário. Portanto, eu queria trazer para você um caso prático, um caso real, para que você pudesse
explorar, dá uma lida no documento, porque isso com certeza vai ampliar o seu conhecimento do mercado. Você sairá lá do campo das ideias, do campo do que é abstrato e virá para o campo da prática. Portanto, olha só, estou colocando no link da descrição desse vídeo 2 anexos, o anexo desse material publicitário e o anexo do prospecto desse lançamento. Independente de quando seja que você está vendo esse vídeo, serve para você ter uma boa referência do que é, como funciona as debêntures, ok? E se você quiser saber quais são as ofertas do mercado primário que estão acontecendo nesse momento, é muito simples. Entra nesse site, ó, cop.ambima.com.br, cop.ambima.com.br, COP de controle de ofertas públicas. Lá tem todas as últimas ofertas públicas que estão sendo feitas no mercado e que estão sob controle da CVM e autorregulação da Ambima, certo? Bom, e aí, você gostou dessa dica? Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, fica ligado, porque toda segunda, quarta e sexta a gente tem uma dica nova para você, para ajudar você a passar na Ambima. Agora, se você quer de fato passar na CPA, passar na Ambima, estude com a escola que mais aprova. Aqui embaixo desse vídeo ou em cima tem um link para você ir direto lá para o nosso site, conhecer e descobrir porque o nosso método de ensino aprova tantos alunos. Portanto, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, vai lá para o nosso site e eu vejo você lá no site. Um abração e até mais!